Começando mais um episódio do nosso podcast e eu estou com ela, que é empresária no ramo da moda, estrategista de imagem e tem a loja chique, que é Patrícia Lúcio Story. Estou com a Patrícia Lúcio, maravilhosa aqui do meu lado. Obrigada, Gi. Que honra estar aqui com você. Que espaço maravilhoso, incrível. Todos devem conhecer. Patrícia, eu estou amando ter você aqui, porque assim, eu tenho você como uma amiga primeiro, e assim, uma pessoa que tem um posicionamento maravilhoso, tanto de imagem, autoridade, e tudo que vocês pensar que tem possibilidade, essa mulher tem. Que bacana ouvir isso, Gi. Uma honra. Patrícia, em que momento da sua vida você achou que precisou se posicionar como mulher e empresária? Gi, o meu posicionamento foi a partir do momento que eu decidi empreender. Lá atrás, quando eu trabalhava como gestora em empresas, eu já tinha uma postura diferenciada, eu já recebia vários elogios por isso, e eu tenho certeza que isso também me ajudou a subir de cargo, vamos dizer assim, né? Sim. A gerar mais conexões e conseguir cargos melhores, pelo meu posicionamento também. É bom saber porque assim, eu sei que você trabalhou bastante tempo com homens, né? E agora vive rodeada em mulheres. Como que é isso? Me fala. É desafiador, né? Eu Porque imagino. é muito desafiador. As mulheres são mais exigentes, são mais criteriosas, né? Sim, Homens, eu acho que são mais práticos. Mas quando a gente começa a trabalhar a intenção de imagem das mulheres, o desejo que elas têm da sua própria imagem, né? De como que a gente vai posicioná-la, isso facilita o meu trabalho. Então acaba ficando prático também. Então eu levo para elas essa praticidade de um guarda-roupa inteligente, né, de uma moda sim. mais consciente, que vai facilitar a vida dela e ela vai sair de manhã para levar o filho para a escola e vai ficar com o mesmo look à noite participando de um networking, por exemplo. E o que a Patrícia de hoje carrega na autoridade mesmo, que a de antes não carregava? Antes eu não tinha essa consciência de um autoconhecimento mesmo, sabe, Gi? O autoconhecimento, ele amplia muito os nossos horizontes. A gente começa a se conhecer, conhecer o nosso estilo, conhecer as nossas limitações também e entender naquele lugar como que eu me posiciono, né? E a partir daí você consegue ensinar para outras pessoas também como deve ser esse posicionamento. Hoje mesmo eu falei sobre isso, sobre autoconhecimento. Meu podcast é para isso, para posicionamento feminino, que é maravilhoso isso, estar no meio dessas mulheres. E também falei sobre autoconhecimento, que o quão isso é importante na vida da gente, a gente se autoconhecer, até na própria imagem também, né? A gente Sim, no começo tem as modinhas que a gente gosta de exato. se vestir por causa da moda, mas depois você vai entendendo realmente o que você quer mostrar, sua autoridade na imagem também, né, Patrícia? Isso mesmo, Gi. Muito importante o que você deseja transmitir. Porque às vezes a gente veste uma modinha que não tem muito a ver com o seu estilo. Então, quando a gente descobre o nosso estilo, fica muito mais fácil de se vestir. Deixa de ser árdua aquela tarefa de o que eu vou vestir, eu não tenho roupa, né? A partir do momento que você se conhece e conhece os seus estilos, porque nós temos três estilos que predominam, né? A gente não tem um único estilo. Então tem aquele estilo mais predominante, que a gente brinca que é a base da pirâmide, né? Um estilo mais predominante que é, por exemplo, no meu caso, um estilo mais clássico, e Sim, um estilo intermediário, que é um estilo mais casual, é o fim de semana que você usa um sim. jeans, um tênis, né? E no topo da pirâmide, o meu estilo é um pouco mais sofisticado. Então, quando eu vou em um evento, né, que é importante, tudo, eu procuro levar esse estilo. Tem pessoas que têm esse estilo um pouco mais sensual, que gosta de Sim. mostrar uma transparência, e vai de cada estilo. A gente respeita o estilo de cada pessoa, né? O que não pode é você que não tem um estilo sensual, por exemplo, começar a vestir ou comprar uma roupa que você não vai vestir. Sim.
né? Então esse posicionamento é importante. E você me olhando aí, me dá uma dica. Quando você olha a minha vestimenta, o que eu mostro como autoridade? Assim, você me conhece, algumas vezes você já me viu, para me entender um pouquinho. Uhum. Eu já te vi em eventos, Sim. eu te vejo trabalhando, Sim. eu te vejo na internet, Isso. né? É claro que a gente faz uma análise junto com você, tem várias tudo perguntas, né, para a gente chegar no seu estilo predominante. Aham. Mas, por exemplo, quando você vai em um evento, eu vejo um estilo mais sensual, né? Eu vejo transparência, eu Sim. vejo decote, eu vejo uma fenda numa saia. Não deixa de ser elegante, né? O sensual não tem nada a ver com o sexy vulgar, Sim. tá? Tem O que estilo dosar, sensual, né? ele é aquele que marca um pouquinho mais o corpo, ele é aquele que tem uma transparência, uma renda, né? Então a gente consegue enxergar esse tipo de estilo. O seu estilo, eu acredito predominante, ele é um estilo mais casual, Sim. né? Ele é um estilo casual, você gosta de se vestir de roupas mais modernas, Sim. não é verdade? Então você tem um estilo também fashionista ali transitando. Eu gosto muito do seu estilo, adoro. Eu amo saber, porque essa mulher é maravilhosa, estrategista de imagem, e ainda falando do meu estilo, estou amando aqui, Patrícia. Bem fashion. E qual foi o maior desafio emocional na sua vida como empresária? Gente, são vários desafios emocionais. A gente pensa em desistir muitas vezes, né? E desistir não é o caminho, né, gente? Porque lá atrás, quando eu trabalhava como CLT nesse mundo corporativo, eu não podia desistir, não é mesmo? E a não ser que eu tivesse uma outra oportunidade, como acontece normalmente na vida de todos nós. Quando eu decido empreender, os desafios vêm uma avalanche de desafios, né? Por exemplo, eu trabalhava com equipes, então as equipes trabalhavam por mim, eu delegava. Quando você decide empreender, você é praticamente sozinho ali, tomando todas as decisões, né? Fazendo o operacional de tudo. Então, começa a vir as frustrações de não faturamento do jeito que você se planejou, e aí você tem que fazer várias ações para chegar nesse faturamento. Sim. E tudo isso é moroso, tem que ter um tempo de maturação do seu negócio, né? E aí, o que eu para eu enfrentar os desafios, eu comecei a me aprimorar, né? Então eu me capacitei como consultora de imagem para me ajudar na minha loja, né, a atender melhor as minhas clientes, Sim. A dar soluções melhores para as minhas clientes, e isso se transformou num novo negócio, que é a consultoria de imagem estratégica pessoal e empresarial, Gi. Eu me encontrei nesse negócio e, assim, estou muito feliz em descobrir, né, que eu tenho soluções para as empresas, né, de estratégicas de imagem para empresas, que não tem nada a ver com estilos pessoais, né? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. É muito bom saber, porque assim, muita gente precisa realmente, elas se sentem inseguras também na hora de ir lá procurar um look para certas ocasiões, né? Porque o que a gente veste em casa ou veste a passeio é totalmente ao contrário. Você tá numa empresa, você tá num evento mais fashion, mais que vai ser vista por várias pessoas, né? Exatamente. Não só isso, a gente vai se vestir para uma foto, para um vídeo, e isso tudo vai ficar eternizado ali nas nossas redes sociais, não é mesmo? Então, assim, a dica é você começar a dividir esse tipo de vestimenta, né? Na loja, nós temos uma solução, que é a locação, né? Maravilhoso. Ontem, inclusive, eu falei na nossa rodada de negócios que a loja, na verdade, né, o meu negócio, ele virou uma plataforma de soluções, que nós temos moda, nós falamos de moda, vendemos os produtos, né, no dia a dia para você, para o seu trabalho, porque a gente trabalha muito com alfaiataria, são os office looks, e aquele produto extraordinário que você vai usar esporadicamente, você pode fazer a locação com a gente. Então, um ensaio fotográfico para te posicionar na presença digital, né? Um evento onde você vai palestrar, porque você não quer repetir aquela roupa, né? Então eu encontrei essa solução para as nossas clientes. Então, em novembro nós inauguramos
essa locação e tá dando muito certo, viu, gente? As pessoas têm nos procurado bastante. E é maravilhoso, né? Porque é bom para você e para nós. Que talvez a gente não, não, hoje eu não quero comprar porque eu tenho tal roupa e eu já fui comprar. Não, eu vou lá e loco, olha que maravilha. E ainda Facilita. tem a estrategista para te ajudar nessa escolha também. Bacana. Não, é maravilhoso. Muito E bom, né, Patrícia, Gi? me fala, como sobre o seu pensamento agora, estrutura sobre a sua loja, que é a Patrícia Lucy Stores, Story, né? Que eu falei. E o que você apresentou nessa rodada de negócio que você acabou de falar? Bom, na rodada de negócios, gente, eu falei muito sobre onde você quer chegar, né? Você, como empreendedora, você se veste com o faturamento que você deseja ter lá na frente? Você se veste com o cargo que você deseja estar? Não é mesmo? Então, assim, a imagem, ela fala muito de como você é e como você deseja chegar, né? E nós não estamos falando de futilidade e nem de coisas caras, tá? Nós estamos falando de posicionamento. Então, eu coloquei essa reflexão para todas elas, né? E fiz a pergunta para você refletir. Será que você está se vestindo com o cargo que você deseja ocupar? Será que você está se vestindo? Será que a sua aparência, está comunicando, né? Vou falar de novo. Será que a sua aparência comunica o que você deseja? Então, esse é um ponto principal para a gente começar a se questionar, né? Então, vista-se com intenção, né? Hoje eu vim aqui com intenção, né? A intenção foi mostrar, através de mim, o meu negócio. O meu negócio é moda alfaiataria. Então, eu teria que vir com uma moda alfaiataria. Não adianta eu falar de moda alfaiataria e vir aqui com uma camiseta escrito Brasil, que vai, né? Eu adoro a Copa do Mundo, vou estar com a camiseta escrito Brasil, mas aqui no podcast, falando do meu negócio, eu preciso me vestir com essa identidade. Sim, e eu vejo muito uma coisa que eu vou até dar uma dica, eu vejo muito vídeos do Pablo Marçal, eu amo, sobre mentalidade. E ele fala na questão de se visualizar, né? Você falando de vestimenta, de você vestir já o que você tem em mente para frente, Exatamente. do que você tem vontade de chegar. Então, assim, a gente tem que pensar realmente nisso mesmo. Estou apta para estar daqui 5 anos numa empresa enorme, meu sonho, igual aqui do meu podcast, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito isso mesmo e a mentalidade ajuda muito nisso, né, Patrícia? Ajuda muito, porque assim, quando você se enxerga naquela posição, eu, por exemplo, nos slides que eu mostro nas minhas palestras, eu me coloco numa posição de palestrante, né? Que nós até tivemos a oportunidade de fazermos uma imersão juntas em relação a palestras, né? E aí eu me coloco naquele lugar e eu me vejo naquele lugar, né? Então eu me coloco com uma roupa branca, que eu acho muito elegante, um palestrante de roupas claras, né? Por que o claro? Porque ele traz acessibilidade, né? Então eu me vejo nessa posição e quero sim estar lá, né? Eu já dei palestras, mas eu assim, quando eu me coloco lá naquele lugar é para palestra com muitas pessoas, com um público grande, né? Então a gente precisa sim que a nossa mentalidade nos coloque naquele momento, né? Em algum momento você precisou se colocar como autoridade por ser mulher nos negócios? Muitas vezes, muitas vezes. A mulher, ela sofre muito preconceito. E no meu caso, ainda tem a questão do etarismo, tá, gente? Eu tenho 52 anos de idade. Na verdade, eu não sofri etarismo, não. Mas eu já percebi que as portas se abrem com um pouco mais de dificuldade, né? Sim, já precisei demonstrar né, o meu posicionamento, sim, e isso foi muito bom, porque quando você se posiciona, as pessoas te dão credibilidade, né? Quando você se retrai, você demonstra insegurança e aí acaba não tendo credibilidade. E quando a gente se comunica no não verbal, que é o posicionamento de aparência, comportamento, tá? Comunicação, aparência e comportamento, elas estão ligadas, né? Então, assim, a principal elegância para mim é o comportamento, né?
independente do que você esteja vestindo. Sim. Mas quando você tem um bom comportamento, você mesma começa a se cobrar a sua própria vestimenta. Presta atenção nisso. É verdade. Começa a refletir sobre isso, né? Eu estarei numa rodada de negócios. Como que eu vou me vestir? Qual comportamento que eu tenho que ter? O que eu quero comunicar? É verdade. E a gente tem que pensar isso. Não só a gente vê as pessoas que estão lá, que estão rodeadas também vê, elas pensam no look que vai, elas pensam no que vão falar, como se comportar em todos os lugares que vão. Exatamente, é isso mesmo. Então, nós falamos de 4 pilares dentro da consultoria de imagem estratégica empresarial, que é a comunicação, a aparência, o comportamento e a sua presença digital. O que eu quero dizer com presença digital? Será que está coerente a sua presença digital com o que você deseja mostrar para o seu público? Suponhamos, você mostra muito farra, festa, cerveja, mas você também mostra os seus bastidores no trabalho? Você também mostra como está sendo conduzido ali com o seu cliente? Você mostra o seu atendimento? Você fala do seu produto? Ou você só mostra a sua vida pessoal quando você está em festa? Então, a presença digital, ela precisa estar coerente com o que você deseja de imagem, né? E muda toda a visão da pessoa vendo a gente também. Porque eu falo muito, a gente que aparece na internet é um pouco visada na questão de, nossa, por exemplo, eu falo da Patrícia mesmo, nossa, a Patrícia está em tal local, ela se veste bem, eu vou querer aproximar mais disso. Então, a gente fica mais visada nessa parte também. Sim. E eu acho muito importante, eu amo muito ver o Instagram, o seu Instagram, porque assim, eu vejo roupas lindas, maravilhosas e que orna com tudo e todo lugar que a gente quer e todo posicionamento que a gente quer passar. Eu preocupo muito com isso. O que eu quero trazer para vocês, clientes, que, por exemplo, você acha linda as roupas, né? Eu fico felicíssima por isso, porque eu atinjo esse objetivo, não é? E assim, naquele momento de palestra, de posicionamento, de recebimento de um prêmio, né? Sim. Você saiu na revista aí várias vezes. Então, o que eu vou vestir para demonstrar essa autoridade? Porque se você está na revista, você já é uma autoridade, Sim. né? Você não pode chegar ali de tênis, Não. calça jeans e camiseta básica. Sabe por quê? Porque você ainda está na transição dessa autoridade. Sabe que muita gente está falando muito assim do no dress code, né? Uhum. O no dress code, para quem não sabe, dress code é código de vestimenta. Sim. E o no dress code, gente, ele não vai pegar, sabe por quê? Porque as pessoas precisam se comunicar melhor e a aparência vai contar. Por exemplo, Gi, quando você viaja, você vai em um hotel, pode ser um hotel bem tradicional. Se ele tiver com as paredes todas descascadas, mofo, aquele cheiro de mofo, Não de velho, você vai valorizar aquele ambiente? Então a gente valoriza um ambiente agradável, bonito, né, limpo. A mesma coisa na nossa imagem. E sem contar também, gente, que quando a gente fala da nossa imagem, tem gente que fala, isso é bobagem, é futilidade. É um respeito não só com você, com o outro também. Sim. Então, quando você se preocupa com essa imagem para entregar um produto, para fazer uma reunião, fazer uma palestra, você está se preocupando com que o outro, com a sua entrega para o outro. Sim. Então eu falo bastante isso para as minhas clientes. O que você deseja que o outro compre de você? Porque às vezes a pessoa não vai te comprar porque você está com uma caneta Bic mastigada para assinar o contrato dela. Verdade. E aí ela vai olhar e falar, não, eu vou pensar. Né? Então, se preocupar com todos os detalhes é muito importante. Você está se vendendo também. Você não vende só o seu produto. Né? Tem uma pessoa ali e outra pessoa que vai te comprar. Não, e igual você falou, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe. Nas pessoas mesmo, não é só porque você quer vender que é de qualquer jeito. E talvez você nem consiga por ser de qualquer jeito também, né? Exatamente, Gi. E assim, quando a gente fala do no dress code, lembrando que tem pessoas que já estão num patamar alto. Sim. As pessoas me perguntam, tá, então me explica o Mark Zuckerberg, que ele veste só camiseta. Gente, você é ele.
Você já está nesse patamar? Né? Então vamos fazer essa comparação, esse examezinho aí de consciência para a gente não sair falando que não tem nada a ver um dress code, que não tem nada a ver a vestimenta. Tem sim, e aí quando você chegar lá, você vai vestir a camiseta. E outra, a camiseta dele deve custar aí uns milhares de dólares, tá? Né? E ele põe autoridade nisso mesmo. Exatamente. Patrícia, o que enfraquece a autoridade e o posicionamento feminino hoje? Existem vários sabotadores de imagem. Sim. Né? Então eu tenho até um vídeo que eu estou preparando para fazer para falar sobre sabotadores de imagem, tá? Vamos falar de mulheres, de nós mulheres, né? Quando você vai se posicionar, apresentar seu produto, a primeira coisa que você precisa se preocupar é sim com a aparência, tanto mulheres quanto homens. E um dos sabotadores de imagem é, por exemplo, de um cabelo sujo, um cabelo que não está lavadinho, um rosto sem nenhum tipo de... uma base, pelo menos, para tirar aquela manchinha, né? Uma pele oleosa demais que você vai ali se apresentar para uma pessoa. Então, o básico, sabe a higiene básica? Só isso já é muito importante, né? O estar limpo, né? Sim. Tanto que é agradável você receber uma pessoa no seu negócio ou para vender um produto para você, que a pessoa está limpa, bem vestida, com um bom cheiro, né? Um bom perfume. É agradável, né? E ao contrário, gente, é perder venda. Né? Eu já tive várias pessoas que foram representantes comerciais, que foram na minha loja e que eu não comprava por conta disso. Você não consegue ficar perto da pessoa. É verdade. E respondendo melhor a sua pergunta em relação a nós mulheres, gente, a gente não pode simplesmente falar, todas nós cuidamos de casa, cuidamos de filhos, cuidamos de mãe, de cachorro. A mulher, ela tem esse lado cuidadora. Estou generalizando, né? Tem aquelas que só trabalham mesmo, que estão focadas ali no trabalho, não se preocupam com casa, mas é muito raro, né? E nós não podemos pensar que do jeito que eu estou em casa, eu vou sair para fazer um negócio. Né? A gente não pode pensar isso. Ah, eu tô limpa, eu tomei banho, tudo. Tá, mas você vai vender esse produto vestindo dessa forma? E quando você vai ao mercado, qual é o risco de alguém te ver, né, e você estar desarrumada? Né? E eu não estou, gente, fazendo terrorismo contra o jeans, a malha e o moletom. Ao contrário, eu tenho jeans, eu tenho malha e eu tenho moletom. E no mercado eu vou com eles. Eu só não vou de coisas rasgadas, sujas, né? Com o cabelo muito... Assim, a dica é, o cabelo tá sujo, prende ele. Prende o cabelo, né, Gi? Pra ninguém ficar vendo ali esse cabelo, né, oleosinho ali. Ainda mais quem aparece mais no digital, talvez não, mas ninguém vai me conhecer. Chega lá, tem aquela pessoa que te conhece, ou talvez não te conhece agora, vai conhecer futuramente. Fala, nossa, mas eu vi tal pessoa dessa forma. Tem muito isso também, né? Gente, existe um estudo que fala que as pessoas vão te julgar nos 3 primeiros segundos. Isso é a sua comunicação não verbal. Então, não adianta você depois tentar abrir a boca para corrigir, né, aquela comunicação que você passou. E eu não estou falando só de aparência, estou falando do seu comportamento, da sua posição, da sua entonação, né? Vamos falar aqui do não verbal. Às vezes você chega num local toda sisuda, toda bronquinha ali, nervosa, e as pessoas vão te olhar como? Sim. Então, a primeira impressão, ela vai ficar. Não tem como você causar uma segunda, né? Primeira impressão. Ela só vai ser aquela primeira mesmo. E aí depois, é claro, que as coisas vão se corrigindo, tudo, mas a primeira impressão, ela vai ficar. Ela fica, né? Igual você falou, a pessoa não precisa nem abrir a boca, só da imagem dela, do que ela passa na vestimenta, já muda totalmente. E tem aquelas que chega e para o local que ela está. Pela vestimenta, ela não precisa abrir a boca. Exatamente. Às vezes, gente, a pessoa nem tem um conteúdo tão potente, mas só dela se preocupar com a aparência dela, ela já ganhou um espaço, né? Ela já ganhou um espaço naquele local. E isso é a voz dela,
né? A preocupação com a aparência. É claro que a gente tem que estar coerente também com o nosso negócio. Eu não estou falando aqui para vocês saírem vestindo, todo mundo sair vestindo blazer no calor de Uberlândia, né? Mas você se vestir melhor mesmo, pegar aquela melhor roupa, separar no armário mesmo. Olha, essas são para o meu trabalho, essas são para o meu dia a dia, né? Em casa. E aí você vai ficar feliz com isso. Você não vai ficar ali desesperada, achando que não tem nada para vestir e sem saber o que vestir. E Patrícia, qual mensagem toda mulher deveria ouvir sobre imagem e posicionamento? Deixe pra gente essa mensagem. A minha mensagem em relação à imagem é você ter a intenção em qualquer lugar que você esteja. Então, por exemplo, você precisa participar de uma palestra. Você foi convidada para participar de um podcast. Qual a sua intenção naquele momento? O que você deseja transmitir através da sua imagem, da sua vestimenta, do seu comportamento, da sua comunicação? Então, o meu recado para você é: se vista com intenção. Se vista com a intenção do que você deseja que o outro veja em você. E a gente voltando nesse assunto de eventos, você pensa, não, mas ninguém vai me olhar, ou ninguém vai falar comigo, ou não vai ter uma foto, não vai ter um vídeo. Sempre tem, sempre você vai ser vista, e dependendo do lugar que você esteja, sempre vai ser vista. Então tem que vestir de acordo realmente, né, Patrícia? Você vai ser vista, você vai ser comparada, você pode ser um exemplo para outra pessoa, sim, um exemplo bom e um exemplo ruim. Então, tomar muito cuidado com isso. E sim, se preocupar com a sua aparência é muito importante, né? É a sua comunicação. Agora, a partir de agora, minha dica é: minha comunicação, a minha aparência também faz parte da minha comunicação, é isso que eu quero dizer. Existe alguma versão sua que você não deseja que volte? Falar da gente é muito difícil, né? Muito difícil. Eu não desejo que volte uma versão minha desleixada. Por incrível que pareça, eu já tive esses momentos de desleixo. Eu já tive momentos de achar que estava tudo bem eu me vestir daquela forma, né? É um desleixo que eu quero dizer assim, uma roupa que não me valoriza, mas que eu acho que está confortável, né? Então o desleixo ele não faz parte mais da minha vida, né? Da minha vestimenta. Sim. Se eu tiver uma roupa rasgada, muito ruim, deteriorada, que a gente fica insistindo em vestir coisas antigas, sim, velhas, né? Não faz parte mais do meu guarda-roupa, tudo que está estragado, né? Eu nem faço doações do que está estragado. As minhas doações são todas de roupas íntegras, né? E é isso, eu não me deixo mais usar coisas com desleixo. E é até bom, eu fiquei 2 anos estudando sobre mentalidade, sobre autoestima, sobre autoconhecimento e tudo mais, e eu acho muito importante isso, que antes a gente sempre deixava guardadinho, não, um dia vai usar, né? Tem muito isso na nossa, não, mas eu vou emagrecer, um dia eu vou usar, nossa, a peça tá muito boa. E ou você passa para frente, ou é ruim falar, mas joga fora. Se você não passar para frente, não fazer doação, joga fora. E aquilo ali vai te deixar num ambiente que você não sai daquilo. Gi, você falou uma coisa tão legal, que assim, tudo isso, a roupa, gente, ela também é energia. Sim. Aquela roupa que você fica ali fazendo uma meta para vesti-la, né? Você entope seu guarda-roupa, gera uma energia pesada dentro do seu armário, porque tem roupas que você não vai vestir mais, né? Então, existe uma etapa que é o detox do seu guarda-roupa. É uma etapa muito gostosa de ser feita e, ao mesmo tempo, desafiadora com os clientes, porque a maioria não quer abrir mão daquela roupa de 15 anos, né? De quando ela era adolescente, não vai vestir mais, porque o corpo da gente muda, é natural, né? Hormonalmente, a gente vai mudar o corpo, né? Tem mulheres que têm o privilégio de ser magrinha o resto da vida, e tem outras que vão, nem que seja um número a mais, você vai subir. E você fazer esse detox e fazer essa moda circular um pouquinho, você vai sentir uma energia diferente dentro do seu armário. Sim, na vida também, a gente tem que pensar muito nisso, parar de guardar tudo, né? Começar a mudar isso
E eu mudei muito minha mentalidade depois disso que eu te falei. Eu guardava também, eu sempre guardei roupa, calçado. E aí eu fui estudando sobre mentalidade. A primeira coisa que eu fiz, abrir meu guarda-roupa, tirei todas as roupas que eu não vestia, que não me servia, que eu achava que um dia eu iria vestir, doei. Até tem várias sacolas lá para doar mais. Sapato também é muito importante, tanto para a gente e para a pessoa que está precisando daquelas roupas também, né? Exatamente, é a moda circular, né, que a gente fala, né? Sim, Então, assim, isso também é sustentável. Você comprar uma roupa nova, usar bastante e depois você fazer a doação ou mesmo vender para um bazar, né? sim, É muito importante, sim. E roupa nova também é sustentável, viu, gente? Principalmente porque uma roupa nova, de qualidade, ela vai ter uma durabilidade sim. grande, né? Você vai lavar e vai tirar, ela vai estar sempre intacta. Então é importante vocês optarem por roupas de qualidade para trabalhar também essa questão da sustentabilidade, porque esses fast fashions aí estão poluindo o planeta, sendo bem sincera. É verdade. E me fala mais um pouquinho do empreendedorismo feminino, a dificuldade que é entrar para esse mundo, né? Porque eu estou vendo isso, não é fácil. E a gente tem que ir com garra, força. Sempre, não é sempre que dá certo, a gente tem que continuar até chegar nos nossos objetivos, né, Patrícia? Eu me refiro muito, eu me exemplifico muito ao que a Lu de Souza fala. A Lu fala, pessoal, o homem acorda, escova os dentes, né, toma banho, escova os dentes, troca de roupa e vai trabalhar. O que que Verdade. você faz quando você acorda? A gente organiza um monte de Tudo. coisas antes de conseguir sair para trabalhar, Sim, conseguir sair para responder um cliente, não é mesmo? Então, assim, verdade. estar nesse universo do empreendedorismo feminino, eu acredito muito nas redes Sim. empreendedoras, né? Hoje eu faço parte do Clube Moeda de Troca já tem muito tempo. E dentro do Clube Moeda de Troca, a gente tem o Salto Alto, que Sim, nós fazemos parte. Nós fazemos. temos também dentro do clube outras mulheres que criaram outras redes. Então, você Sim, estar sempre dentro dessas redes para se capacitar, para fazer conexões, né? O verdade. networking é muito importante, né? O networking, o netweaving, que é você indicar sem Pessoas. nada em troca, né? Você fazer as indicações também são muito importantes. Eu sou uma pessoa, Gi, que eu procuro, dentro das comunidades que eu participo, adquirir produtos e serviços. Eu só busco fora depois que eu não encontrei ali dentro. Ali dentro. Eu tenho muito esse perfil, já fui até elogiada por isso dentro do Salto Alto, Maravilha. porque eu procuro valorizar principalmente a mulher empreendedora. É porque, como você falou, para a mulher é muito mais difícil. E quando a mulher é solo, é um pouco mais fácil, mas igual nós, eu tenho filha, né? A Patrícia ainda não tem, mas eu tenho, e também somos casadas, né? Então, assim, a gente não pode pensar só na gente. São outras pessoas, né? Então, Exatamente. quando a pessoa é solo, tudo é mais fácil, e para o homem é bem mais fácil. Não tem filho, não tem casa para arrumar, não tem um almoço para fazer. Então, assim, para a É, gente que é mulher, para o feminino mesmo, é você um tem que desafio. lutar para vencer e você vai vencer. Vai vencer. Continua que vai vencer, né, Patrícia? Não desista. Eu já pensei em desistir algumas vezes. E se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui onde eu estou, sendo uma referência. Eu gosto muito de exaltar isso, para ser uma modelagem também para quem me Sim, ouve, sabe, Gi? Porque se a gente não achar que é uma referência, né, que você foi lá, se capacitou, investiu no seu sim, conhecimento, né, viajou, fez toda a capacitação, e aí você vem e começa a sentir que é referência, você precisa falar isso. Então a mulher, ela tem muito a síndrome da impostora. tem. Ela me dominou durante muitos anos da minha vida. E agora eu não deixo mais. Então eu falo muito bem de mim, sim. Eu falo muito bem de outras mulheres também. Eu procuro sempre ter como referência as mulheres que se capacitam, né? E que sim, elas vão se transformando
em referência. Eu acho isso muito positivo e apoio muito essas mulheres. E é verdade, porque tudo tem um começo, e o começo não é fácil para ninguém. E você tem que se capacitar mesmo. Você não tá bom de uma forma, tenta de outra forma, mas continua, porque o continuar que vai te levar para frente, né? Porque, como falamos, nada é fácil, nada chegou, pegou e ficou. Não, você tem que se esforçar, batalhar, ainda mais nós que somos mulheres. Exatamente, gente. Não desista. É verdade. A melhor frase que existe, não desista e se posicione, porque é muito importante a gente também mostrar o nosso posicionamento, o que a gente pensa, o que a gente vive, né? É muito importante isso na vida da mulher também. Exato. Não tenha medo do digital, não tenha medo de falar em público. Vai com medo mesmo, vai tremendo na base, vai com frio na barriga, porque falar em público não é só um medo nosso de mulher, de nós mulheres, né? O ser humano tem esse receio, bom, vou falar em público. Sim. O que vão me julgar, né? Tem gente que tem facilidade, ok, mas a maioria não tem, então vai com medo mesmo, fale o que você sabe, fale do que você conhece, porque é você que vai vender o seu produto, o seu serviço. Você falando isso, eu lembrei de mim, eu sou experiência viva de muita coisa pode travar a gente, mas se você não ir atrás, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo travando, você não consegue. Tá ruim? Vai melhorar, devagar você vai conseguir fazer o que você almeja, né? Exatamente, Gi. Eu fui atleta durante muitos anos da minha vida, dos 11 anos até os 25. Fui atleta de karatê, fui professora, faixa preta. E eu comparo hoje o empreendedorismo que eu vivo muito com os treinamentos. Então, quem é atleta, foi atleta, você não começa sabendo, você não começa bom, né? Então, quanto mais você praticar, melhor você fica, né? Então, fale mais em público, fale mais para as câmeras, ela não é um bicho, né? Fale mais, se posicione mais no digital, que é o digital que está aí hoje, né? Se posicione bastante, fale do seu negócio. Os primeiros vídeos, gente, vão ficar horríveis. Aí é normal. E é normal. Eu vejo meus vídeos antigos e falo, meu Deus do céu. Mas vai lá e faça, porque vai dar certo e você vai ficar bom nisso. Porque você já é bom no seu negócio, né? E aí você vai sentir que era só uma câmera, né? E você vai conseguir se posicionar e ter um comportamento, uma comunicação, um visual que vai só te valorizando. E o maravilhoso é você conquistar o que você quer. E assim, é correr atrás, é ir à luta, não desistir e acreditar em você, porque muitos não vão acreditar, mas se você acreditar em você, você chega longe, né, Patrícia? Exatamente, Gi. Acreditar em você é o principal foco, gente. E Patrícia, o que é Deus para você? Eu até me emociono, porque Deus para mim é vida, é gratidão pela vida, né? É o ar que eu respiro, é a natureza, é a minha família, é a oportunidade de viver, de empreender, de ser eu mesma, né? Então Deus para mim é a vida. É verdade, e sem ele a gente não vive mesmo, ele é maravilhoso, é tudo que chega pra gente vem dele, né, de bom e de ruim, eu falo muito isso, até as coisas ruins que acontecem pra gente é pra fortalecer, pra você conseguir seus objetivos, porque nada vem fácil, né, e eu estou gostando demais, amando ter você aqui, Patrícia. Você é uma referência mesmo, tanto na vestimenta, na autoridade, como posicionamento. Desde quando eu te conheci, não conhecia muito bem, mas depois a gente começou a conversar e ficou essa amizade gostosa. E assim, e está sendo referência mesmo. A gente está no mesmo grupo de negócios. Alguns lugares a gente vai a alguns eventos, também está. Então, assim, eu estou vendo que eu estou crescendo e ela está também lá no alto, né, Patrícia? Muito bom, eu adoro te ver nos eventos também, Gi, e um prazer grande estar aqui com você. Seu espaço é maravilhoso, o podcast está lindo, né? Vamos crescer, quero assim te ver voando bem alto, viu, minha Amém. amiga? Nós duas e todas nós mulheres também, nós, né? Torço para todas. Gente, tá gostando desse episódio, desse posicionamento incrível aqui?
curta, comenta e compartilha, que isso é muito importante para mim. Muito legal. Patrícia, onde te encontramos nas redes sociais? Da loja é o @Patrícia Lúcio Store, Patrícia Lúcio Loja, né? E da consultoria de imagem, @Patrícia Lúcio Consultora. Tá facinho aí de vocês me acharem. Maravilhoso, eu vou falar. São cada lindos looks que vocês vão amar. Segue lá a página que eu garanto para vocês. Patrícia, Obrigada. muito obrigada pela oportunidade de falar com você. Eu sei que é bem corrido para você. Todo lugar essa mulher tá, vocês não têm noção do que é isso aqui. Mas muito obrigada mesmo pela atenção, pela dedicação de ter vindo e gratidão mesmo por estar aqui. Eu que agradeço, Gia. Que honra estar aqui. Deus te abençoe. Amém. Amém.